Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossos corações, amém? Amém. Quero convidar você nesse momento a se colocar em pé, nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, vamos agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor habita em nós. Amém. Ah, Deus, nós te rendemos graças e nessa noite queremos dizer que te amamos. O Senhor é a pessoa mais importante das nossas vidas. Amém. Deus, nada e ninguém pode nos separar do amor de ti, nem principados, nem potestades, nem profundidade. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Senhor, perdoa os nossos pecados. E nesse momento agora, Pai, colocamos as nossas vidas perante Ti. Pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor visite a cada coração. O Senhor conhece, ó Deus, a vida de cada um de nós. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Senhor, queremos nos derramar diante de Ti, mais de Ti e menos de nós. Ó Deus, que o Senhor possa repreender nessa noite toda e qualquer interferência maligna contra as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Não vale encantamento contra Jacó, não vale adivinhação contra Israel. Senhor, se porventura alguma força, ó Deus, maligna, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Porque assim diz a tua palavra, 1 de João, capítulo 3, verso 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração. Ó Deus, que tudo o quanto acontecer aqui, o Senhor esteja, ó Deus, à frente, o controle. Senhor, eu te peço que o Senhor visite a petição de cada irmão. Deus, em nome de Jesus, por mais que eles não verbalizaram, mas o Senhor sabe o que cada um traz em seu coração. Ó Deus, te pedimos que o Senhor possa dar vitória, conforme o teu querer, conforme o tempo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos nessa noite, porque com a nossa voz podemos erguer a Ti em louvor e em adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Podeis assentar, irmãos, estamos em campanha de missões nacionais. Já iniciamos a campanha, estamos aí a todo vapor, crendo que essa campanha vai ser uma campanha extraordinária para a glória de Deus. Vamos recitar o tema: Só Jesus Cristo salva. Vamos lá? Só Jesus Cristo salva. Divisa: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. O alvo de missões nacionais no geral é 18 milhões. Já faz algum tempo, mais ou menos uns 10 anos aproximadamente, que eles não conseguem ultrapassar, nem sequer alcançar esse alvo. Mas o nosso alvo como igreja, Primeira Igreja Batista de Patrocínio, é R$ 1.200. Permanece o mesmo do ano passado. Por isso eu convido você a desde já orar, pedir o Espírito Santo de Deus para que nós possamos dobrar. O ano passado nós dobramos o alvo, ou até mesmo triplicar para a glória de Deus. Vamos ouvir uma palavra com o pastor Fernando Brandão, que é o diretor executivo de missões nacionais. Meus amados e queridos irmãos, estamos em campanha de missões nacionais e que alegria poder participar de mais uma campanha. Um tema lindo, tema evangelístico, só Jesus Cristo salva, amém? É isso mesmo, é a nossa campanha esse ano, proclamando para todo o Brasil que só Jesus Cristo salva. Quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, promotor de missões, queridos pastores, igrejas de todo o Brasil, agradecer o envolvimento da campanha missionária de missões nacionais do ano passado, e esse ano a campanha será linda para a glória de Deus.
pois nós não podemos recuar, nós vamos avançar e proclamar ao Brasil esta mensagem. A camiseta tá linda, vista essa camiseta, vá para as ruas, faça caminhada, vá no shopping, vá na sua vizinhança e anuncie essa mensagem. Não é apenas estar com uma camiseta, é vestir uma mensagem e proclamar ao Brasil. Também teremos distribuição do Evangelho de João. Você também participará desta campanha evangelizando pessoas. E a campanha será bênção para continuarmos avançando. Querido promotor de missões, conto com seu envolvimento, conto com seu apoio, querido pastor, com a igreja, com a liderança, com a escola bíblica dominical, todos envolvidos nesta grande campanha para a glória do Senhor Jesus. E vamos continuar avançando, seja na Amazônia, entre os ribeirinhos, seja no sertão, seja no sul do Brasil, seja na Vila Minha Pátria, nas Cristolândias, na plantação de igrejas neste Brasil, alcançando todos, em todos os lugares, com o Evangelho de Cristo Jesus, na capelania prisional, na capelania escolar, enfim, levando o amor e a graça de Deus para todos em todos os lugares. Que Deus abençoe esta campanha. Estamos juntos e vamos avançar e proclamar ao Brasil: Jesus Cristo é a nossa esperança, porque só Jesus Cristo salva. Vamos falar juntos? Só Jesus Cristo salva. Amém e amém. Eu vou anunciar ao Brasil, proclamar. Amém, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 35. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 35. Todos acharam? Amém. E nós vamos ler até o 44. Aí está 40, mas é até o 44 que nós vamos ler. Tá certo? Eu vou ler e os irmãos acompanham. Jesus, tomando a palavra, disse-lhes, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse, movido pelo Espírito Santo: o Senhor disse a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Davi mesmo lhe chama Senhor. Então, de que parte ele é filho de Davi? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Em seu ensinamento, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e que os saúdam com ostentação nas praças, que gostam de de ocupar os principais assentos nas sinagogas e nos banquetes de honra, os quais devoram a casa das viúvas e, para dissimular, recitam longas orações. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus se sentou defronte da arca do tesouro e observava como a multidão lançava moedas no cofre.
Muitos ricos lançavam muito. Chegou também uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas de pouquíssimo valor. Então chamou os seus discípulos e disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta pobre viúva pôs mais do que todos os que puseram na arca do tesouro, porque todos ali puseram o que lhes sobrava, mas ela, de sua pobreza, pôs tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém. Louvado seja Deus. Vamos, nesse momento, aos avisos. Na terça-feira, o culto de oração dos lares será na casa da irmã Terezinha Rocha, na rua Lázaro Geraldo de Barros, número 223, no bairro Enéas. É ali pertinho da igreja católica, né, irmã? Por trás, né? Isso, muito bem. Na quinta-feira, o culto de estudo bíblico aqui no templo. No domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, e no domingo à noite, o culto de louvor a Deus e pregação da palavra de Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Desta feita, convido o grupo de louvor, os irmãos, acompanhem também, louvando ao Senhor de todo o coração. Som. Mas
Vamos continuar adorando o Senhor nesse ano, tem por título, Ele é Jesus. Ele é Jesus, Ele que tem todo o poder, Ele que pode realizar tudo em nossas vidas. Hoje nós estava ali numa visita com a irmã Neide e a gente estava falando isso ali para o casal, né? É só Jesus, como também diz a campanha de missão, é a única esperança, é o único caminho, não há outro, né? Então essa música tem esse título já forte, Ele é Jesus. Vamos adorar. Não há
Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, meu Deus, obrigado, Senhor, por mais esse momento na tua casa, te adorando, louvando o teu santo nome, Pai. Obrigado porque o Senhor até aqui cuidou de cada um de nós. Meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque a tua bondade, Deus, tem sido constante em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, não merecemos, mas, Senhor, pelo teu amor e a tua graça e misericórdia, tem cuidado de nós. Continua conosco, Senhor, nos abençoando nesta noite. Ó Deus, que tudo ainda que acontecer aqui seja somente para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Esta é a minha oração que te faço neste momento, pedindo que continue em nosso meio. E é no nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Nós vamos fazer essa leitura e eu quero convidar o irmão Léo para fazer essa leitura. Você pode ir aqui, irmão Léo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, do versículo 23 até o versículo 32. Eu peço que todos os irmãos acompanhem a leitura que o irmão Léo fará. Boa noite. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim comam do pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgasses a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Obrigado, irmão Léo. Eu quero convidar aqui o irmão Geraldo e o irmão Tarcísio para nos ajudar na distribuição dos elementos. E enquanto os irmãos distribuem os elementos, nós vamos louvar a Deus com o hino 123 do cantor cristão, Algo Mais Que a Deve. Os irmãos já vão abrindo aí o seu cantor cristão. Está ali, né? Projetado também. 123 do cantor cristão. Nós vamos louvar esse hino com muita alegria, com muita devoção no nosso coração. Bendito Cordeiro. Bem, seja bendito Cordeiro, que na
por nós, pecadores, vermelho. Eis neste sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje são. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis dessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se entre todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Faltou alguém receber os alimentos? A palavra de Deus diz que devemos nos examinar e depois de fazer esse autoexame, devemos comer do pão e beber do cálice. Então façamos esse momento agora de autoexame, coloque-se diante do Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor
Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelas suas falhas. Faça isso nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos diante da Tua mesa, ao redor da Tua mesa. Estamos aqui, Senhor, para participar do pão e do cálice, representando o Teu corpo e o Teu sangue, que foram rasgados e vertidos na cruz para o perdão dos nossos pecados. Senhor, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor para te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Pecados por palavras, por pensamentos, por ação, por omissão. Senhor, justifique-nos, Senhor. Faça-nos dignos, ó Deus, de participar, ó Deus, do corpo e do sangue do Senhor, através do pão e do cálice que representam o Teu corpo e o Teu sangue. Senhor, nós te pedimos isto, em o nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, partiu entre os seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Comamos todos. Logo após comerem, o Senhor Jesus tomou o cálice, distribuiu entre os seus discípulos e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para o perdão dos pecados. Tomai e bebei, fazei isto todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Bebamos todos. Com frases curtas de louvor a Deus, você pode, nesse momento, glorificar o Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela alegria da salvação. Te agradecemos, ó Deus, porque não merecíamos nada, merecíamos a morte, a condenação eterna. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Te louvamos, ó Deus, porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos, ó grande Pai, pelo amor provado ali na cruz, em resgate de nós pecadores, ó Pai. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, Pai. Obrigado pelo dia, pelo ar, Pai, pelo alimento que o Senhor nos deu esse dia, Senhor. Amém. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por ter entregado minha vida em tuas mãos, Pai. De privilégio, Pai, o Senhor que está comigo toda hora, pelo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar.
Obrigado, irmão Tarcísio, irmão Geraldo, irmão João. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Por quê, né? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Porque essa carta, ela foi enviada pelo apóstolo Paulo para as igrejas da Galácia. A Galácia era uma região onde naquela região havia várias cidades e nas cidades igrejas. E a população daquela região, que se chamava Galácia, eram os Gálatas. Capítulo 5, versículos 22 e 23. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler e você acompanha. Amém? Amém. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Domingo passado, eu fiz uma introdução a esse texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. E na mensagem de domingo passado, eu disse que todo cristão verdadeiro, todo crente fiel, ele faz pelo menos duas perguntas para Deus. A primeira pergunta que ele faz: qual é a vontade do Senhor para a minha vida? E a segunda pergunta que ele faz: o que eu posso fazer para agradar o Senhor? E eu falei na mensagem passada que para cada um de nós Deus tem uma vontade específica. E como é que ele revela a sua vontade específica para nós? Para cada um ele revela de uma maneira. Mas geralmente, quando você anda com Deus, quando você tem comunhão com Deus, através da oração, através da palavra, através de uma vida de santidade, Deus vai lhe guiando. E gradativamente você vai compreendendo qual é a vontade de Deus. A cada passo que você dá, você vai sentir que Deus está guiando você. E assim você vai descobrindo gradativamente. Isso é no caso específico de cada um de nós. Então, Deus tem uma vontade específica para cada um de nós, e Ele vai revelar essa sua vontade gradativamente, paulatinamente, mas você precisa, para compreender a direção de Deus, você precisa ter comunhão com Ele. Eu falei também
domingo passado, que a vontade geral de Deus para nós, aí inclui a vontade geral de Deus para todo crente, é que nós o conheçamos. Porque conhecer a Deus é em conhecer a Deus que consiste a vida eterna. Aqui na terra, nós estamos num processo de conhecer a Deus. Mas quando nós chegarmos lá no céu, esse processo vai continuar. E nós vamos continuar conhecendo a Deus. Lá de maneira mais perfeita do que aqui. Como diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que aqui nós conhecemos as coisas como quem olha no espelho, conhecemos em parte, mas futuramente nós o conheceremos como também Ele nos conhece. Então, conhecer a Deus vai ser o nosso trabalho, a nossa missão por toda a eternidade. Tanto aqui na terra como lá no céu, nós vamos continuar nesse trabalho de conhecer ao Senhor. Então essa é a vontade geral de Deus para todo crente, que nós o conheçamos. É impossível nós conhecermos a Deus em sua totalidade. Porque se fosse possível nós esgotarmos o conhecimento de Deus, Ele não seria Deus, Ele seria finito como nós. Mas como Ele é infinito, é impossível conhecê-lo em toda a totalidade. Mas é possível conhecer a Deus naquilo que Ele quer se revelar, através da Bíblia. Então eu falei no domingo passado que as ferramentas para nós conhecermos a Deus é a palavra de Deus, a leitura, o estudo da palavra de Deus, a oração, a comunhão com os irmãos e a santificação. Então tudo isso eu falei no domingo passado e eu encerrei dizendo que a partir de hoje nós íamos falar de cada um desses aspectos do fruto do Espírito, que está falando aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, onde diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Então eu falei que a cada domingo, nos próximos domingos, nós íamos falar sobre um aspecto do fruto do Espírito. Porque o apóstolo Paulo ele chama esses aspectos que ele coloca aqui de fruto do Espírito? Veja que não são frutos, mas fruto. A ideia aqui é de uma fruta que ela pode ser separada em gomos. Vamos pensar na mexerica, né? Ela tem vários nomes, né? Em alguns lugares é mexerica, em outros lugares é pocã, em outros lugares é bergamota, né? Mas você pega uma mexerica e você consegue tirar aqueles gomos dela, né? Aqueles gominhos, e você vai tirando aqueles gominhos e vai comendo. Então a ideia de fruto do Espírito é mais ou menos isso. É a atuação do Espírito Santo na vida do crente. Os irmãos estão comigo, sim ou não? Sim. E a atuação do Espírito Santo na vida do crente gera um fruto.
gera uma transformação. Então vamos, por um momento, trocar a palavra fruto por transformação. O resultado da atuação do Espírito Santo no seu coração, o resultado da atuação do Espírito Santo na sua vida, gera um resultado, que é o fruto. E esse resultado que é gerado pelo Espírito Santo é um resultado que produz esses aspectos, esses gomos do fruto, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. O que é temperança, pastor? Temperança é controle próprio, né? É isso que quer dizer temperança. Mas hoje nós vamos falar especificamente do amor. Então, o fruto do Espírito é amor. Vamos dizer, o fruto do Espírito é amor. Muito bem. O que é o amor? O amor, ele é a virtude que pode ser considerada o ponto central do cristianismo. Por quê? Porque Jesus disse: ame os seus inimigos. Porque o apóstolo João disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Porque o mesmo apóstolo João disse: Deus é amor. E quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como você pode dizer que ama a Deus que você não... Como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você consegue ver? O cerne do cristianismo é o amor. Agora preste bem atenção. O fato de eu ter o mandamento e a obrigação de amar você não significa que eu sou obrigado a concordar e a apoiar e compactuar com os seus erros. Porque muita gente confunde isso, né? Muita gente pensa que amar é aceitar e compactuar com os erros. Não é isso. Muito pelo contrário. Quando uma pessoa ama verdadeiramente, ela procura afastar do erro, afastar do mau caminho, aquele a quem ele ama, aquele a quem ela ama. Então, o amor é o ponto central do cristianismo. Jesus declarou isso quando ele disse que a lei do Senhor se resume em 2 pontos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Vamos ler Mateus capítulo 22, versículo 35 a 40. Mateus capítulo 22, versículo 35 a 40. Todos acharam? Diz assim: e um deles quem? Dos fariseus, um dos fariseus, doutor da lei, interrogou a quem? A Jesus, para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como é que eu posso colocar em prática o mandamento de Jesus que eu devo amar o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo? Como é que eu posso colocar em prática isso aqui? Eu posso colocar em prática isso usando um princípio muito importante. Qual é o princípio que eu devo usar? É este: aquilo que eu quero para mim, eu quero para você. O bem que eu desejo para mim, eu desejo para você. Porém, aquilo que eu não quero para mim, eu não devo querer para você. Então, se eu colocar em prática esse princípio, eu estou obedecendo e cumprindo o mandamento do Senhor de amar o meu próximo. Eu vou repetir esse princípio. Para você colocar em prática o mandamento de Deus de amar o seu próximo, você tem que seguir o seguinte princípio: o bem que eu quero para mim, eu quero para você. Então, se eu desejo para mim saúde, eu devo desejar a mesma coisa para você. Se eu desejo para mim prosperidade, eu devo desejar a mesma coisa para você. Se eu desejo para mim coisas boas, eu devo desejar a mesma coisa para você. E aí, quando você precisar de uma ajuda, de uma mão amiga, de um apoio, eu devo estender essa mão amiga, eu devo dar esse apoio, eu devo empreender essa ajuda para que você seja beneficiado através da minha vida e vice-versa. Então, o bem que eu quero para mim, eu quero ou eu devo querer para você. É um princípio que, se aplicado esse princípio, você estará vivendo o amor ao próximo, que Jesus diz que é o primeiro mandamento da lei: amar a Deus e amar o próximo. Agora, o mal que eu não quero para mim, eu não devo querer para você. Se eu não quero que ninguém fale mal de mim, eu não devo falar mal de ninguém. Se eu não quero que ninguém me maltrate, eu não devo maltratar ninguém. Se eu não quero ficar doente, eu não devo desejar doença para ninguém. Os irmãos estão entendendo? Então, se eu não puder lhe ajudar, pelo menos eu não vou lhe atrapalhar. Porque se eu lhe atrapalhar, eu estou agindo ao contrário do que a palavra de Deus diz. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Então, aquele que tem o Espírito Santo, e quem é que tem o Espírito Santo? O crente. Somente quem tem o Espírito Santo é o crente. É aquele que já reconheceu os seus pecados, é aquele que já se arrependeu dos seus pecados, é aquele que já aceitou a Cristo como Salvador e Senhor. Esse tem
o Espírito Santo. Se ele é um crente, se ele é convertido, ele tem o Espírito Santo. Por quê? Porque quem não tem o Espírito Santo não é salvo. Então, quem é que não tem o Espírito Santo? O incrédulo. O incrédulo, ele não tem o Espírito Santo, porque ele não é salvo. Mas, irmãos, todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente, apesar de ter o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir em sua vida a ponto de dar fruto. Nem todo crente, apesar de ter o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir na sua vida a ponto de dar fruto. Mas a vontade de Deus é que nós demos fruto. Foi isso que Jesus disse no Evangelho de João, na oração sacerdotal, que é chamada oração sacerdotal, capítulo 17, onde Jesus, orando ao Pai, ele disse: foi para isso que eu os designei, para que vocês vão e dê fruto. E o fruto do Espírito Santo é este. Em primeiro lugar, o amor. E por que é que nem todo crente dá fruto, mesmo tendo o Espírito Santo? Porque ele apaga o Espírito Santo. Como é que alguém pode apagar o Espírito Santo? Se ele não ora, o Espírito Santo vai ficar, a atuação do Espírito Santo vai ficando apagada. Se ele não lê a Bíblia, a atuação do Espírito Santo vai se apagando. Se ele, em vez de se separar do mal, ele se mistura com o mal, ele passa a ter uma vida pecaminosa, ele passa a pensar igual ao incrédulo, a agir igual ao incrédulo, o Espírito Santo se entristece. Então apaga-se a atuação do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo disse: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Então é por isso, irmãos, que é muito importante as disciplinas espirituais. Eu já vi gente dizendo assim: não precisa orar não, porque Deus já sabe, Ele sabe, é verdade, mas Ele nos ensina a orar. Até porque o objetivo principal da oração não é para você receber coisas de Deus, embora seja um meio que nós podemos usar para pedir a Deus e para apresentar a Deus as nossas necessidades. É um meio que Jesus mesmo disse que nós poderíamos usar. Mas o objetivo principal da oração, além ou acima de pedir, é ter comunhão com Deus. Então, antes de pedir, ou antes de achar que a oração é apenas um meio para pedir, embora seja, mas antes disso e acima disso, é um meio de ter comunhão com Deus. Um meio de acender a chama do Espírito Santo em nosso coração. E aí, o Espírito Santo ele vai produzir em nós o seu fruto. Ele vai produzir em nós o seu fruto. A Bíblia, ela nos ensina
que a presença do amor em nossas vidas vai provar alguma coisa. Então vejamos o que é que o fruto do Espírito, o amor em nossas vidas vai provar. Em primeiro lugar, o amor em nossas vidas vai provar se nós estamos vivos ou mortos. Como assim, pastor? Eu estou vivo, estou aqui, eu vim lá da minha casa andando, dirigindo, hoje eu já passei a semana todinha trabalhando, eu estou vivo, estou respirando. Mas se você não tem amor, se você não tem o fruto do Espírito, o fruto do amor, você está morto. Você tem nome de que vive, como Jesus disse lá em Apocalipse, para a igreja de Sardes. Você tem nome de que vive, mas está morto. Está morto. Alguém leia 1 João capítulo 3, versículo 14. 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Isso. A vida e a morte que ele está falando aqui é a salvação e a perdição. Tá certo? A vida e a morte que ele está falando aqui é a salvação e a perdição. A vida eterna ou a morte eterna. Então ele está dizendo, como é que sabemos que uma pessoa é salva? Se ela ama o seu irmão. Porque se ela não ama, ela continua morta. Ou seja, ela não é salva. Então, manifestar o amor de Deus entre nós, uns para com os outros, é uma prova de que você tem em você a vida eterna, de que você passou da morte, ou seja, antes sem Jesus, antes você estava morto. Agora com Jesus você está vivo, você recebeu vida eterna. Mas como é que isso vai ser provado? Como é que isso vai ser demonstrado? Se você ama o seu irmão. Porque se você não ama, então pode ser um indício de que você não é salvo. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Então aquele que não ama, ele diz, está morto. Pode comer, andar, falar, dormir, trabalhar, mas interiormente está morto, porque sufocou pelo egoísmo o motivo principal da existência, que é amar. A vida sem amor é uma vida apenas biológica, mas não é uma vida espiritual, não é uma vida eterna. O coração está batendo, o sangue está correndo nas veias, mas é a vida de um animal apenas, e não a vida de um salvo, não a vida de um filho de Deus. A Bíblia afirma que quando Deus nos criou, Ele não apenas colocou vida biológica em nós, mas Ele nos fez a sua imagem e semelhança. É a imagem e semelhança de Deus no homem que dá ao homem dignidade e nos faz diferentes dos outros animais. Mas é o amor produzido pelo Espírito Santo em nosso coração que mostra que agora nós somos filhos de Deus, novas criaturas,
salvos em Cristo. Amém, irmãos? Então, em segundo lugar, a presença do amor em nós vai provar se realmente somos discípulos de Jesus. Alguém leia Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando eu era criança, eu já contei o meu testemunho para os irmãos, né? Que eu, antes de conhecer o Evangelho de verdade e aceitar Cristo como Salvador, eu fui criado dentro da Igreja Católica. Minha família queria que eu fosse padre. Mas lá no convento tinha um hino que era cantado, e um hino muito bonito. E esse hino era baseado nesse versículo, João 13, 35. O hino dizia assim: prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Vós sereis meus amigos se guardardes os meus mandamentos. E este é o mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Era um hino com esses termos, bíblico, correto, assertivo. Você quer saber se você realmente é um cristão? Faça a pergunta: existe amor em mim? Mas veja bem, esse amor inclui amar até quem lhe maltrata. Esse amor inclui amar até quem fala mal de você. Esse amor inclui amar os seus inimigos. Porque o próprio Jesus disse: amar quem me ama é muito fácil. Os gentios que não conhecem a Deus fazem isso. Agora, para ser meu discípulo, tem que amar o inimigo, tem que orar por quem lhe persegue, tem que fazer o bem a quem lhe faz o mal. Eu sempre digo, meus irmãos, eu não tenho nenhum inimigo, no sentido de que eu não considero absolutamente ninguém como meu inimigo. Isso não quer dizer que eu concorde com todo mundo, mas discordar não significa dizer que você é o meu inimigo. Eu estou falando isso de maneira geral, tá bom? Entre todas as pessoas que já passaram pela minha vida até agora, desde que eu me entendo por gente, ninguém nesse mundo que eu já conheci, que já passou na minha vida, ninguém, absolutamente ninguém, eu considerei como meu inimigo. Então, por isso que eu digo que eu não tenho inimigos. Mas pode ser que tenha pessoas que não gostem de mim, mas nem por isso eu vou considerá-la meu inimigo. E é essa atitude que nós devemos ter. E é essa pergunta que nós devemos fazer: existe amor em mim? Eu amo de verdade aos meus irmãos e também aos meus inimigos? Essa é a prova final. Veja bem, o versículo diz: vocês serão conhecidos como meus discípulos
se vos amardes uns aos outros. Então não adianta alguém abrir a boca e dizer eu sou discípulo de Jesus, se ele não coloca em prática esse princípio. Você pode ir a todos os cultos. Você pode expulsar demônios. Você pode realizar curas. Você pode tocar ou cantar no louvor. Mas a Bíblia afirma que nada disso é prova de que você é um discípulo de Cristo. Porque a prova real de que você é discípulo de Cristo é se você ama. Mas não apenas de boca. Porque abrir a boca e dizer eu te amo é mais fácil. Ou para muita gente é muito fácil. Mas você é discípulo de Cristo se o seu amor é genuíno e verdadeiro. Essa é a marca definitiva do verdadeiro cristão. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 3. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 3. Eu já estou terminando, irmãos. Eu disse uma vez para vocês não acreditar quando eu disse isso, mas é verdade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 3. 1 a 3. Todos acharam? Quando todos acharem, eu vou ler. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que se orgulhava de ser uma igreja cheia de dons. Porque naquela igreja tinha pessoas que tinham dons espirituais, então era uma igreja que era rica de dons. E eles se orgulhavam disso. Mas o principal, o que faltava entre eles era o amor. Porque eles usavam esses dons para fazer um tipo de competição. Eu sou mais espiritual do que você porque eu falo línguas. Não, eu sou mais espiritual porque eu tenho o dom da profecia. Não, você não. Uns diziam, não, eu me converti com a pregação do apóstolo Paulo. Outro dizia, não, eu me converti com a pregação de Apolo. Outro dizia, eu me converti com a pregação de Pedro. E outro dizia, então vocês não são de nada, porque eu me converti com a pregação de Jesus. Quer dizer, havia competição, havia conflito.
E aonde há competição e conflito, o amor não é evidenciado. E aí o apóstolo Paulo escreve, dando uma lapada neles e dizendo: não vale de nada falar em línguas, profetizar, fazer caridade, ensinar, se vocês não têm o amor. Não vale de nada. Porque o amor é o maior e o principal dos dons. Ou melhor, o amor é o primeiro dos gomos do fruto do Espírito. Geralmente se usa esse texto para casamento, né? Amor e tal. Mas, embora você possa ver esse texto no casamento, mas o contexto dele não tem nada com casamento, não. Isso aqui era uma bronca que o apóstolo Paulo estava dando na igreja de Corinto. Vocês se orgulham tanto de que tem tantos dons, mas o amor não está sendo evidenciado entre vocês. Pelo contrário, o que há entre vocês é guerra e dissensão. E onde há guerra e dissensão, não tem ou não é evidenciado o amor. Em terceiro lugar, a presença do amor irá provar a existência de Deus. Pastor, vai provar a existência de Deus? Vai. Alguém leia a primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 12. 1 de João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Isso. Então ele está dizendo uma coisa óbvia, né? Ninguém nunca viu a Deus. Mas, se o amor de Deus está em nós, então as pessoas podem ver através de nós, das nossas atitudes de amor, que de fato Deus existe. Essa é a ideia. Ninguém consegue ver a Deus, mas isso não significa que Deus não exista. Ele existe. Mas se nós formos aperfeiçoados em amor, através das nossas vidas de amor, as pessoas poderão ver a existência de Deus através das minhas atitudes. Então é por isso que a presença do amor em nós, ela prova, ela mostra, ela aponta para a existência de Deus, e as pessoas vão ver isso em nós, nas nossas atitudes de amor. Então, para finalizar, o que significa amar? O que significa amar? Amar não é sentir, né? Geralmente, essa ideia de que amar é sentir é uma ideia filosófica, né? Que vem da filosofia grega, né? Os gregos, eles tinham lá uma divindade, né, chamada Cupido, né? Você já ouviu falar do Cupido? Era uma divindade dos gregos, né? O Cupido para os gregos era uma divindade, um deus, que ele tinha lá uma flecha, né? E ele observava. E ali ele atirava aquela flecha da pessoa, e quando a pessoa era atingida por aquela flecha, ela ficava apaixonada pelo outro, né? E se o outro fosse atingido também na mesma proporção, então aquela paixão, aquele sentimento era recíproco, né? E os gregos faziam isso para tentar explicar os sentimentos de afeição.
Embora sentimentos de afeição em um casal seja importante e faz parte do amor, mas não é o amor. É apenas um coadjuvante, né? É apenas um elemento para auxiliar no amor. Mas amar não é sentir. Amar não é sentir. Então, se você não ama o seu irmão e você usa essa desculpa, mas eu não sinto nada, então você está entendendo o amor de maneira errada. Amar não é sentir. Tá certo? Então, se você espera sentir para amar, você amará pouquíssimas vezes ou pouquíssimas criaturas sobre a terra. E principalmente você não vai amar o seu inimigo nunca, se você achar que amar é sentir. Mas o que é amar então? Amar é uma decisão. É decidir conscientemente de sua vontade de ir ao encontro do outro e dar-se para ele. Então eu decido amar a minha esposa, então eu vou me doar para ela. Eu decido amar o meu irmão, então eu estou pronto para me doar também para o meu irmão naquilo que for necessário. Como eu disse no início, usando aquele princípio. Qual é o princípio? Quem lembra? Quem lembra, diga. Qual é o princípio que eu falei no início? O princípio que deve ser aplicado para que nós possamos manifestar o amor. Qual é o princípio, irmãos? Doação? É doação, mas eu quero saber se os irmãos lembram para descrever da maneira que eu descrevi. Aquilo que eu quero para mim, também quero para o irmão. O que eu não quero para mim, não quero para mim. Isso, muito bem, irmão João, é exatamente isso. Esse é o princípio da doação. Então é uma decisão de doação. Tá certo? O amor, ele é uma estrada de mão única. Ele sai de você em direção ao outro. Aquele que mais amou foi Jesus. E por isso que Jesus se doou por nós. O versículo talvez mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está falando de doação. O Pai doou o seu Filho, e o Filho se doou por nós, demonstrando o amor. A decisão de Deus de nos beneficiar com a possibilidade de salvação, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Amém? O amor não deve ser somente de palavras, eu já falei isso, mas de atitudes. Então vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. Abra aí, 1 João, e de fato agora eu vou encerrar, irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 18. 1 João capítulo 3, versículo 18. Todos acharam? Diz assim: meus filhinhos, está acompanhando aí? O que é que diz? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, o amor não é palavra,
mas é atitude. Embora você possa usar as palavras para tentar expressar o seu amor para alguém, né? Isso é comum entre os casais, dizer eu te amo, né? E até muita gente gosta, né? Tem aquele livro lá. Quem já leu aqui o livro As 5 Linguagens do Amor, né? Tim LaHaye. Ele diz lá que o amor ele é expressado de várias maneiras. Ele está falando entre o casal. O contexto ali é o do casamento. E ele diz, então, tem pessoas que gostam de ouvir, né? Que o marido, a mulher diga, meu amor, eu te amo, né? Então é uma maneira que a pessoa usa para expressar o seu amor, a linguagem. Ali ele fala de outros tipos de maneiras de expressar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que embora a palavra, a linguagem possa ser útil para você declarar que você ama, mas é possível que a sua declaração seja falsa. Por quê? Porque você diz uma coisa, mas você não age de acordo com aquilo que você diz. Então, por isso que muito mais do que palavras, o amor é atitude. Então, por isso que João fala isso. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra, ou seja, em atitude e em verdade. Concluindo, meus irmãos, o amor é o primeiro. O amor é o primeiro dos gomos do fruto do Espírito. O amor é o primeiro aspecto do fruto do Espírito. Que Deus nos ajude, que nós nos coloquemos diante de Deus e peçamos, Senhor, me ajude a fazer o que a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz, amar. Que o fruto do Espírito se manifeste em mim e que ele se manifeste em toda a sua totalidade, começando pelo amor, a começar em mim, que eu ame, porque prova de amor maior não há do que dar a vida pelos irmãos. Vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar por aqui. Lá fora tem lanche. Você pode comprar o lanchinho por R$5. E aí tem também ali um refrigerante para acompanhar. Tá certo? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe.